Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Segundou aqui pra gente, né? E segunda sempre com muita informação aqui no TV Mar News. Hoje, 20 de setembro. Para você que está aqui acompanhando a nossa programação, gente, está precisando sair de casa? Não quer perder o TV Mar News? Não tem problema algum. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem, então acessa comigo www.gazetaweb.com, você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo e vai também se mantendo muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais, então você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar a gente também lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa aqui lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. O plano de saúde que confia na inteligência. Você em casa também? Confie na inteligência, faça a Apvida. A Apvida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o jornal Gazeta de Alagoas, tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado. Se você não teve como ler os principais destaques da Gazeta de Alagoas desse final de semana, a gente mostra para vocês então agora, olha, dívida pública de Alagoas cresce em 1,3 bilhões em apenas 4 anos. Farra de obras asfálticas, 4 construtoras já faturaram quase 2 bilhões no governo Renan Filho, né? Que pena. A tolerância dos fiscais para as obras de papelão. A gente tem aqui outras informações também. Mudanças na Lei Maria da Penha não reduzem violência doméstica aqui em Alagoas. E Maceió mantém a vacinação de adolescentes. A gente tem também outros destaques aqui. É só você acessar www.gazetadealagoas.com.br e vai então conferindo quais são os principais destaques aí do nosso tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado. A gente inicia a nossa manhã agora passando informações para vocês que pesam mais uma vez no bolso do consumidor, no bolso do cidadão, no bolso do brasileiro. Se você aí de repente está aguardando para tirar a tua CNH, saiba que os preços serão reajustados. Quem traz mais detalhes para a gente agora é Fernando Palmeira. Diante dos problemas graves da economia do Brasil, a inflação é uma realidade e que está galgando posições de praticamente 2 dígitos, o que faz com que setores da economia, em várias áreas, estejam sim tomando as devidas providências para a correção dessa inflação. É o caso do setor das autoescolas em Alagoas e por todo o Brasil. Os valores praticados hoje pelos centros de formação, eles têm como base um estudo técnico feito em 2015 pelo SEBRAE, que apontou nesse estudo o valor mínimo e o valor máximo para os nossos serviços. Então já se passaram 6 anos que esse estudo foi realizado e, obviamente, com tantas alterações de valores, principalmente na nossa matéria-prima, né, que é a gasolina, que é o veículo, né, o Gol, o mais usado. Para se ter uma ideia, em 2015, 1 litro de gasolina era R$ 2,89, hoje está quase 7. O Gol, 38 mil. Hoje nós estamos adquirindo esse veículo por 62 mil. Então, infelizmente, o setor viu sim a necessidade de atualizar seus valores para que não entre em colapso total. Já tem uma portaria, inclusive, dando garantias, muitas vezes limitando, mas a necessidade é premente para essa correção, não é, João? Exatamente. Todo esse trabalho realizado em 2015 foi dotado da maior responsabilidade do sindicato, do SEBRAE. No final desse trabalho foi apresentado ao DETRAN. O DETRAN publicou, na época, a portaria 1982, que ainda está vigente e que lá sugere valores mínimos e máximos. Eu gostaria de ressaltar que o setor não está indo para o patamar máximo, e sim estamos trabalhando ainda com valor paliativo, ou seja, intermediário. João, qual hoje o custo para se ter uma CNH percorrendo todas as fases para chegar à carteira de motorista? Para quem vai tirar uma habilitação para a categoria A, que é moto, está R$ 977. Para quem vai tirar para carro, R$ 1.194. E para quem vai tirar para carro e moto, R$ 1.697. Esses valores são valores dos nossos serviços. Ainda tem, além desses valores, os valores referentes às taxas do DETRAN, que
que custa R$ 397 para qualquer uma das categorias. Quando se trata de simulador, que também é um equipamento que serve sim para preparar o condutor, isso também se leva em conta? O simulador ainda é previsão legal, né? Ele não foi revogado, tá? Porém, ele está agora em caráter opcional. A autoescola opta se ministra aula no simulador ou se ministra aula diretamente no veículo. A aula prática no veículo tem sido a escolha maior por parte dos alunos. Como é que fica a exigência do DETRAN para com a autoescola, para com o centro de formação e também para com o próprio candidato? O DETRAN tem feito a sua parte, o DETRAN tem sido parceiro do setor, tem ajudado no que é necessário e tem entendido as dificuldades do setor. Não estamos fazendo isso de bom grado, claro, a situação econômica do país não está fácil para ninguém, mas ou tomamos essas iniciativas ou, infelizmente, temos uma tendência muito forte de colapsar por total o nosso setor. Em nome de todos aqueles que fazem o centro de formação para a habilitação segura, legal, que orientação, que opinião você gostaria de dizer nesse momento dessa necessidade urgente da correção dos valores? Primeiro, que corra até uma autoescola, nós estamos de plantão, amanhã é sábado, as escolas estarão funcionando, né, para fazer matrículas ainda dentro desse valor, né, que está compactado hoje. E segundo, procure uma autoescola que tenha responsabilidade com a prestação do seu serviço. Lembre que uma autoescola que te cobrar um valor totalmente desconforme com o que está sendo publicado, boa coisa não é. É como eu tenho dito, o golpe está aí, cai quem quer. Então procure uma escola credenciada, procure uma escola que realmente se comprometa a te prestar um bom serviço. Porque pior do que pagar um valor que se considera alto, né, seria pagar esse valor e não ter o seu serviço prestado. Hoje, uma CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação, não é mais um instrumento de luxo. É uma necessidade e até profissional nas suas várias categorias. E é através de um centro formador, ou seja, autoescola, onde você viabiliza essa necessidade de adquirir a sua CNH. É importante compreender, diante da inflação campeante por esse país, em todos esses problemas econômicos vividos por todos nós, que temos que entender a posição assumida por esse centro de formação para você ter a sua habilitação. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnold Melo, canal 525 NET. Claro. Quem sofre, de fato, é o consumidor, né, gente? E olha só, a gente continua falando ainda sobre essa situação de economia aqui para todo o nosso país, né? É que a gente tem sentido muito bem o peso da tarifa da energia elétrica, o quanto que isso tem pesado no bolso da gente. Em contrapartida, alguns movimentos pedem para que o governo federal reimplante o horário de verão. Isso vai significar uma certa economia de energia, né, que a gente vive, então, uma crise hídrica, e significa também para quem trabalha com turismo, mais movimento em seus estabelecimentos. Quem traz detalhes para a gente agora ao vivo sobre esse pedido para o retorno do horário de verão é Viderlan Araújo. Viderlan. É isso aí, Paulane Santos. Agora sim, né, desejando para você uma ótima semana aqui ao vivo na programação da sua TV Mar, canal 525. Uma segunda-feira de sol forte na capital alagoana e que nós precisamos aqui buscar alternativas, né, para poder ficar abrigados e não sofrer tantos os impactos assim, né? Depois de um final de semana, Paulane Santos, que tanto se propagou também a possibilidade, né, depois minimizar a ideia de tsunami aqui no Brasil, aquela coisa toda, principalmente no Nordeste. E quando se fala exatamente de economia, o setor produtivo, ele tem acompanhado de perto os principais assuntos, as principais pautas, e já que desde semana passada, a discussão acabou ganhando força, né? O Ministério de Minas e Energia pediu ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o órgão responsável pela coordenação e operação do Sistema Elétrico Brasileiro, um novo estudo sobre a medida nas possibilidades de retorno do horário de verão. Quem vai conversar conosco para saber, inclusive, explicar o que é que isso realmente pode trazer como efeito positivo para bares e restaurantes é o presidente da Abrazel, o Júnior Brandão, que está aqui com a gente. Júnior, muito obrigado, inclusive, por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre esses impactos. O que é que isso pode provocar para o setor de bares e restaurantes, caso, de fato, o horário de verão passe a ser novamente implementado? Bom dia. Bom dia. Segundo o Instituto Clima Sociedade,
a implementação do horário de verão vai contribuir nesse momento que nós temos tendo uma crise de recursos hídricos. Então, se for implementado o horário de verão, nós teremos a possibilidade de ter uma redução de 2 a 3% no consumo de energia nos horários de pico. Nós, como fazemos parte do setor produtivo, os bares e restaurantes acreditam que precisam dar a sua parcela de contribuição. E ao acatar e apoiar essa decisão da entrada do horário de verão, nós vamos ter, além de estar apoiando essa movimentação, nós também acreditamos que poderemos ter um incremento de até 100% nas vendas no horário de happy hour. Porque as pessoas vão sair do seu trabalho ainda com o horário, com o dia, digamos assim, o sol ainda em vigor, né? E as pessoas vão poder retornar do trabalho e escolher um bar, um restaurante, uma lanchonete e poder se servir dos nossos serviços. Agora, Brandão, como vocês pretendem, claro, começar a colocar em prática ações educativas para os responsáveis de bares e restaurantes inseridos na Abrazel para o melhor uso, por exemplo, deste consumo e diminuir naturalmente esses impactos para cada um deles individualmente? Bom, aí depende muito assim da conscientização de cada empresário, mas o que a Abrazel indica é que nesses horários de pico existe uma redução dos equipamentos elétricos que tenham mais contribuição para o consumo de energia. Como, por exemplo, ligar 50% dos ar-condicionados, evitar o uso de alguns equipamentos nesse horário, para que a gente possa também contribuir em consumir menos nesse horário, que é o horário mais crítico, que é o horário de pico. Agora, existem situações que são bem contraditórias. Por exemplo, algumas matérias publicadas durante o final de semana, inclusive o site Infomoney, disse que o horário de verão não vai fazer diferença para a economia de energia. O que é que a Abrazel, por exemplo, pode dizer, já que se depara de perto com essa realidade todos os dias? Na verdade, assim, a gente está baseado, os estudos da Abrazel estão baseados no Instituto Clima Sociedade, em que se ele demonstra que, devido à dificuldade que está tendo nos recursos hídricos, pode ter um apagão no Brasil, e se cada empresário der sua contribuição em aderir ao horário de verão, para que a gente ajude a sociedade de uma forma geral, nós iremos fazer parte desse grupo. Como a categoria também tem se posicionado, eu tenho certeza que existem grupos, né, contato com os outros empresários, até para tentar de forma homogênea comandar essa direção, comandar esse futuro da Abrazel. Como é que a categoria tem se posicionado a respeito dessa possibilidade? Bom, acho assim, os líderes de setores vêm conversando, alguns líderes têm uma posição diferente dessa, mas a Abrazel, como uma entidade nacional, nós optamos por apoiar essa decisão, né, da gente colaborar com a sociedade. Imagine um apagão num país que está retomando de uma pandemia, em que a gente precisa voltar a funcionar a economia para poder a gente se recuperar das crises econômicas que passamos. Se vai ter um apagão, seremos bastante prejudicados. Nosso setor não consegue funcionar sem o insumo energia. Não se liga os equipamentos, a gente não consegue receber clientes nas nossas casas, desde os nossos fornos que são eletrônicos, nossas fritadeiras, nada consegue funcionar. Sistema de informática. Então, o risco de apagão para a gente deixa a gente realmente atordoado. Então, se a gente pode contribuir com um horário a menos, uma hora a menos e poder ajudar o setor que está tendo tanta dificuldade, a gente não vê por que não fazer. Sem sombra de dúvida. Brandão Júnior, fala para a gente a respeito dessa retomada aos poucos, com a flexibilização dos decretos, como é que a Abrazel também tem acompanhado essa retomada, né, principalmente dos setores de bares e restaurantes aqui no estado de Alagoas? Bom, a Abrazel, de forma respeitosa e com muito cuidado, continua mantendo seus protocolos de funcionamento, com distanciamento entre as mesas, o uso de máscara enquanto está transitando desde a chegada ou dentro do restaurante, a higienização das mãos, toda a sua equipe trabalhando com os EPIs necessários, que é a máscara, álcool em gel em todas as mesas. Mas nós temos dois cenários hoje, né? Nós temos um cenário de vários estados que já reabriram totalmente. Então, hoje já temos no país 23 estados que estão sem nenhuma restrição. E o estado de Alagoas ainda com restrição. Então, assim, a gente apela para os nossos governantes, Secretaria de Saúde, o nosso governador, que a gente possa avançar nisso daí e o nosso setor possa retomar esse setor que foi tão prejudicado, né? Porque foi de uma forma desproporcional que aconteceu. Todos os setores funcionantes e bares e restaurantes teve uma restrição maior do que todos eles. Então, assim, nós pedimos que a gente possa retomar. Nós temos um setor de lanchonetes e um setor de restaurante que já estão funcionando até meia-noite.
Mas o setor de bares, tem muitos bares que só começam 9, 10 horas da noite. E quando é para fechar meia-noite, isso é um prejuízo tremendo, porque o bar ele tem que encerrar suas atividades 11h30. Então ele começou a funcionar de 10 até 11h30, ele funcionou 1h30 apenas. Então a gente precisa sensibilizar os nossos governantes e como as nossas taxas de contaminação estão muito reduzidas, as UTIs, graças a Deus e graças à estrutura que o Estado fez, e já está sem uma ocupação grande. A vacinação acelerou muito no nosso Estado. Então assim, a gente pede que o nosso setor venha a funcionar como assim está acontecendo em 23 estados da federação. Agora, a respeito, fazendo um levantamento dos impactos negativos durante o período da pandemia, muitos empresários precisaram sair do mercado, fechar as portas. Aqui em Alagoas, qual é o cenário a respeito desses impactos no aspecto negativo que a pandemia também acabou trazendo para o setor produtivo, principalmente para aqueles que atuam na área de bares e restaurantes? Bom, mais de 70% das empresas trabalharam no prejuízo até agora, meados de agosto, né? Mais de 30% das empresas fecharam devido à pandemia. Então, assim, foi um setor devastado. A forma com que fomos tratados foi uma forma desproporcional, porque a gente teve os nossos negócios fechados, o direito de trabalhar, de empreender, mas a gente espera que a gente já teve conversas com nossos governantes para que a gente tenha um tratamento diferenciado, né, para que a gente seja reparado. A Abrazel Nacional entrou com uma ação de reparação financeira junto aos governos de estados e municípios para que o setor da gente se recupere. Sim. Há estimativas que vamos passar de 3 a 5 anos para poder se recuperar financeiramente desse problema gerado na economia, gerado pela pandemia. Alguns responsáveis pela gestão em determinados estados, eles já se mostraram favoráveis ao retorno, né, à volta do horário de verão. Aqui em Alagoas, como é que tem sido esse diálogo com o governo Renan Filho? Ele tem se mostrado disposto, ele já se posicionou a respeito desse assunto. A Abrazel está aberta ainda a diálogo, vai tentar uma reunião, como é que funciona, como é que está essa situação? Nós estamos tentando uma reunião, né, com o governo para poder tratar desse assunto e também sobre a flexibilização de uma forma geral para o setor de bares e restaurantes. Ainda não tivemos nosso pleito atendido, mas assim, a gente não teve ainda como dialogar sobre o horário de verão. Ainda não tivemos essa oportunidade. Muito obrigado, então, ao Brandão Júnior, ele que é presidente da Abrazel. Porlane, nós estamos mostrando uma realidade que ainda deixa muitas incertezas, né, para os proprietários de bares e restaurantes aqui em Alagoas, quando se fala desse retorno do horário de verão. Lembrando que alguns governadores, né, como por exemplo o governo de Santa Catarina, já se mostrou favorável ao retorno, né, dando apoio à volta ao horário de verão. E que naturalmente a Abrazel já entende que essa ação, que foi inclusive até 2017 colocada, essa situação pode trazer efeitos positivos pelo uso do happy hour, que acaba sendo também uma ideia muito bacana em termos de economia dos custos que hoje têm os empresários com essa tarifa de energia que tem sido cobrada. Estamos ainda em bandeira vermelha, natural que exista também essa questão para poder informarmos para os nossos telespectadores, onde se tem um adicional nas contas de energia elétrica para os consumidores em todo o Brasil. Então existe uma preocupação muito grande para essa dificuldade que já é uma dificuldade presente durante a pandemia para donos de bares e restaurantes, que eles fecharam as portas, alguns inclusive saíram realmente do ramo, né, precisaram mudar de atividade por conta dos prejuízos e dos problemas financeiros, e agora tem essa situação que precisa ser acompanhada e tem sido vista com muita expectativa para poder em breve trazer mais possibilidades dentro do princípio justo para os proprietários de bares e restaurantes. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, e já já nós estaremos de volta no programa TV Mar News. É com você. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta já já, trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.